Estou na casa da família Pratas. Vim procurar saber como é que foi a vida destes irmãos, não só desde a sua conversão, mas antes disso. Onde é que nasceram, como é que foi a sua infância e depois da vida de convertidos, participação em instituições evangélicas, etc. Então, o nome completo dos dois. Maria Augusta Estrela da Silva Palma, Bernardo António Pratas Palma. E nasceram onde? O meu marido, Bernardo, nasceu em Beja, em agosto de 34, e eu nasci em Lisboa em 38. E, tendo ele nascido em Beja, com que idade é que veio para Lisboa? Com 20 anos. Para serviço militar? Não, para trabalho. Em trabalho. E então a infância dele, que foi passada em Beja. Em Beja. A infância e um bocado da adolescência e um bocado da juventude, não é? Sim. Até aos 20 anos. Até aos 20 anos. Portanto, veio para Lisboa depois por trabalho. Para trabalhar. Trabalhar onde? No comércio. De tecidos. No comércio. Nos armazéns de tecidos. E a irmã? Eu Nasceu em Lisboa? Nasci em Lisboa. Na maternidade Alfredo da Costa? Não, no Hospital de São José. Cresci em Lisboa, em São Bento. Sim. A minha juventude foi toda feita ali em Santa Catarina, na Igreja de Santa Catarina. Na Igreja Católica De Santa Catarina. Fui católica, cresci, casei mais tarde, aos 23 anos casei com o meu marido, que tinha vindo de Beja, conhecemos-nos na própria loja e casámos. Sim. Casámos há 50 anos e... Há 50 anos? 60! 60 anos. Há 60 que eu digo que são 120, que é 24 horas do dia. Exatamente. É o dobro dos outros. E então, depois, ao fim do ano de casados, tivemos uma oportunidade de vir pôr uma loja em Almada. Uma loja. De resultado, viemos. Tinha a minha filha já há um ano e era a única. Estávamos casados há 9 anos. Viemos para Almada e conhecemos uma família cristã evangélica que nos falou de Cristo, mas nós não quisemos ouvir, não quisemos receber. Oraram por nós, na sua igreja local, e passado uns 8 anos, vimos no jornal um anúncio: venha falar de Cristo, venha ouvir falar de Cristo, e fomos. Que era uma campanha. Era uma campanha do Dr. João Nagai no pavilhão dos desportos. Só um bocadinho agora, interromper. Entretanto, em Beja, o irmão Prata já tinha tido um pequeno contacto com a Igreja Evangélica. Em miúdo. Em miúdo. Depois, há bom tempo, para não dar o coração, fugi da igreja. Ora bem, portanto, foi uma coisa passageira. Pois. Em miúdo. E depois foram à tal campanha. E depois fomos à tal campanha, fomos 2 vezes. A primeira vez eu gostei e recorri à Bíblia para saber se o senhor estava bem, se realmente... Porque comprámos a Bíblia nessa altura e foi a primeira vez que paguei numa Bíblia. E voltei no domingo. Quer dizer que era católica, mas foi a primeira vez que Peguei numa Bíblia. Sim, senhora. Nunca tinha pegado numa Bíblia. Pois. E o que acontece é que Foram a segunda vez? O senhor me respondeu, fomos no domingo, a segunda vez, estava tudo esgotado, mas por obra do senhor, Exato. porque só por milagre dele é que aqueles bilhetes vieram parar à nossa mão, entramos, ouvimos, aceitámos e voltámos para aquela igreja que estavam pessoas já a orar por nós. Tudo isso, sobretudo, através da intervenção de um irmão. Daquele irmão. Como é que ele se chamava? José António Xavier. António Xavier. Depois, Que hoje é ancião da Omeca. Exatamente. Depois, portanto, continuou a vossa vida, não é? Exato, com a comércio, loja, exatamente. Com a loja. E, entretanto, não sei se a dar um salto muito grande... Depois deixou-me um filho, já tinha um filho nessa altura. Tinha uma filha e depois nasceu um filho. Deixou o filho. E a filha, eu tenho aqui escrito, Ela tinha era a César. Paula
A Paula tinha 6 anos. A Paula, nessa altura, não era Paula Velez. Não, era Paula Pratas. Paula Pratas. E depois nasceu um filho. Nasceu o Jorge. O Jorge. E tinha 2 anos. O Jorge tinha 2 anos e agora que idade é que tem o Jorge? Jorge tinha 52. Tem 52 e está em Moçambique. Em Moçambique há 15 anos. Há 15 anos. A fazer o quê? Missionário. Ligado a alguma instituição? Sim, MDI. MDI. O MDI. E representa a MDI para todo o mundo. Vai a todos os países do mundo, sim. vai organizar congressos e pronto, trabalha muito para o Senhor, faz livros evangélicos, pronto, para as igrejas que pedem, ele faz Portanto, isso o trabalho tudo. em que ele está envolvido é um trabalho não denominacional. Não denominacional, pronto, ele trabalha com tudo, com todas as igrejas, com os congressos, com as denominações, Sim. em cada país, será as igrejas que forem, não é? Pois. E entretanto, já agora vamos tentar saber alguma coisa. A Paula, que eu conheço também há muitos anos, fez o Instituto Bíblico. Fez o Instituto Bíblico e depois, segundo o que eu sei, mas pode haver muito mais coisas, esteve durante muitos anos com a Mocidade para Cristo, onde cantava, teve, no sim. grupo da Mocidade para Cristo. Hoje em dia, quer dizer, até agora, muitas das vezes eu tenho-a visto cantar com o grupo Gerações da Igreja. Sim, Martins, teve muito tempo sim. E não sei se há mais alguma coisa de realçar. Pois, agora no Ministério, portanto, eles foram tomar conta de uma igreja. O Arraiz foi tomar conta de uma igreja. E a Paula foram tomar conta de uma igreja. Tiveram sempre no serviço. Eu sei que abriu a igreja. Sim. Abriu a igreja menonita em Massamá. porque vieram de uma organização da ajuda que está à juventude, sim. onde eles estavam no Algarve, Sim, já sei. Num acampamento, portanto, numa instituição. Estava a vender a casa Ana Velha. Mães solteiras, na Ana Velha. Sim. Mães solteiras, eles estiveram lá, tomar conta daquilo, Sim. o tempo todo, dia e de noite, eram os organizadores daquilo, tinham lá tudo. Sim. E depois vieram para cá, a convite dos menonitas, vieram para cá e estão na Massamá até hoje. Têm estado responsáveis pelo trabalho de Massamá. E segundo o que eu sei, ele viaja muito. Ele viaja muito porque ele representa os menonitas em todo o lado. Em todo o lado. Em todo o mundo, portanto, também. Ele também viaja muito. Portanto, falámos da conversão na campanha no Pavilhão dos Desportos através do, não sei se era pastor, Dr. Janagai, sim, uma pessoa muito conhecida. Em 1970, e há aqui um pequeno pormenor que não falámos. Em Beja, quem é que pastoreava a igreja? O pai do Foreiros. O Magnus Foreiros. E tinha referido há bocadinho, enquanto não estávamos a gravar, que uma das pessoas que que falou convosco quando aceitaram Jesus foi uma pessoa que também muitos de nós conhecemos, que foi o Filipe Maté. O Filipe Maté. Pois, mas o irmão não registra. Ele sabe que ele mais tarde. Ele disse. Sim. Quando o doutor Jairo veio para a campanha cá em Portugal, a campanha mais para além do sol, nós não conhecíamos, nem ele conhecia a gente. Pois. E então, como tinha que estar parado 3 horas no aeroporto, nós fomos ao aeroporto, eu vi que mexíamos os cordelinhos todos. Sim. E então o Tenente-Coronel mandou um jeep ao avião buscar o Dr. Jairo para vir à sala VIP falar com a gente para ultimarmos a campanha. Sim. Depois disso, quando acaba a reunião, diz o Filipe Maté assim: eu gosto muito de trabalhar com o irmão Pratas, mete-se em todo o buraco. Digo assim: mas olha, não é de sua vontade que eu estou aqui. Olha bem, pois. Não é, pois. O irmão, quando eu me converti, disse que eles quiserem ir embora. O homem até chorou. Então agora vamos falar um bocadinho sobre a sua colaboração. Começou primeiro pela Palavra da Vida ou pela ASPEC? Pelos homens que estão nos negócios? Não, pela Palavra da Vida. Começou primeiro pela Palavra da Vida. Primeiro foi até a CIP. Foi um dos fundadores da CIP. Fui eu, mas o Jambo e o Alfredo Paula, depois juntou-se a nós
o Ivan Fletcher, o Jaime Rodrigues, o Alfredo Poland e depois juntou-se o Ivan Fletcher, e o Filipe Maté. Então, portanto, isso foi uma das situações, os fundadores da CIP. E depois é que foi trouxe a Palavra da Vida para Portugal, através do contacto com o Dr. Jairo Gonçalves. Era Jairo Gonçalves, não é? Era Jairo Gonçalves. E depois, então, não sei, isso foi em que ano? Em que ano é que foi foi logo a seguir. a Palavra da Vida veio para Portugal? A Palavra da Vida veio para Portugal, tinha o Jorge 9 anos. Sim. 9 anos, portanto ele nasceu em 68, 68 por 9. 77. Então foi em Foi em 77. 77. E depois... Que o meu filho aceitou o senhor no primeiro acampamento da Palavra da Vida, em Esmoriz. Em Esmoriz. E não havia ainda aquele terreno. Não havia a quinta ali em Mafra. Não. Eles só Mas tinham o quê? escritório. Realizavam os acampamentos em Esmoriz? Foi o primeiro. Quiseram fazer um acampamento e realizou-se no Centro Bíblico de Esmoriz. Sim, de Esmoriz. E depois, como é que começa o seu envolvimento com os homens cristãos de negócios? Nessa altura, chamados os homens cristãos de negócios. Né? Eu era muito amigo do Fernando Jesus, Jesus, por uma questão de comércio. Sim. E então lembrámos de formar um movimento de homens de negócios. E até porque na Palavra da Vida o Fernando Jesus também fazia parte. Mas o Fernando Jesus depois juntou-se a nós. Já conheciam o Fernando Jesus da Palavra da Vida. Pois, exatamente, lidávamos. E depois, eu lembro-me de ter estado na reunião de apresentação do trabalho da Palavra da Vida no Hotel Sheraton, em Lisboa. Exatamente, foi. Eu já não sei há quantos anos é que isso foi, mas lembro perfeitamente da apresentação no Hotel Portanto, Sheraton, de estar lá com... Foi nessa data que eu acabei de dizer que o meu filho tinha 9 anos, não foi no acampamento. Não tenho nenhuma a apresentação disso, um convite que foi feito, a literatura, qualquer coisa assim. Mas alguém há de ter. Alguém há de ter, é capaz. Alguém há de ter. E que mais é que haverá a falar? Foi ancião da Igreja de Olmeca. Foi e continua a ser. E continua a ser. Só não estou em atividade. Exatamente. E agora fizeram uma festa de homenagem. Que foi daqui a 50 anos que a Igreja tem. Não houve festa nenhuma de homenagem. Sim. Reunião de homenagem ao irmão Bernardo Pratas Palma e à sua esposa, a irmã Maria Augusta Pratas Palma. Foi há 15 dias, talvez. Foi o mês passado. Sim, eu tenho lá o programa. Sim, senhor, Almada, 8 de dezembro de 2019. Espaço para assinaturas, não tem que levar isto lá para assinar. Foi assim uma coisa muito... Tá bom. Depois vou juntar isto à entrevista. Se quiser, olha, eu tenho este. Tem? Está bem. Este era o programa. Sim, está bom. Portanto, este foi-nos oferecido a nós. Antes de eu desligar o gravador, haverá alguma coisa assim interessante, alguma história interessante que... Depois de pertencer a esses... Depois de pertencer a todas estas... relacionado com algum serviço. Nunca teve contacto nenhum, por exemplo, com a União Bíblica, não é? A nível de acampamentos, etc. Não. Tivemos, sim, minha filha converteu-se no acampamento da União Bíblica. E nós também tivemos um acampamento. Paula converteu-se no acampamento da União Bíblica. Sim. A minha filha começou logo a... Com quem? Não sabe quem é que dirigia o acampamento nessa altura? Era o João Artur. Era o João Artur nessa altura. E ela converteu-se nessa altura. Enquanto meu filho converteu-se da Palavra da Vida depois de Esmoriz. Em Esmoriz, pois. E depois batizaram-se com 19 anos, qualquer deles. Pois. Quando chegaram aos 19 anos batizaram-se, casaram. Ela casou aqui na Olmeca e ele casou na Palavra da Vida. Sim. E pronto, cada um foi para o seu lado. Cada um fez a sua vida. Trabalhámos sempre em tudo quanto era possível, nos congressos, nos ministérios. Eu trabalhei na Comissão Missionária, pertencia à Comissão Missionária, eu fui conselheira quando havia campanhas, conselheira.
Pronto, quer dizer, em todas as coisas que era- havia, nós participávamos, sempre tivemos uma vida ativa no Evangelho, até agora, não é? Que Sim, estamos, sim. que estamos já com mais de 80 anos, já não é fácil deslocar-nos. Tá bom, então agora vamos ver as fotografias para depois juntar à reportagem. Então, em relação à CIP, foi um dos fundadores da CIP e depois... Sim, isso já, os outros já tínhamos falado. E depois, durante quantos anos é que foi secretário 20 anos secretário-geral da CIP. E o que é que o secretário-geral nessa altura fazia? Que atividades é que tinha? Organizava as reuniões, Fazia as atas. Fazia as atas, fazia organizava as reuniões Depois fazia-se o programa, e havia... aquelas reuniões que a gente tem hoje. Sim. E havia mais atividades ou menos do que há agora? Havia mais. Havia mais Havia coisas. escolas bíblicas, fazemos escolas bíblicas que o Ivan Fletcher Sim. e que eram professores. Sim. Tivemos nas Escola Amoreiras. Uhum. Tivemos uma escola Pois é. bíblica das Amoreiras. As suas escolas bíblicas. Dirigida que pelo havia. Ivan Fletcher? Era um dos Era um dos professores. professores. As escolas bíblicas iam promover as campanhas de evangelização. Sim. Que ainda hoje se fazem, mas que há muito tempo não se faz nada. Olha, uma pessoa, Hoje em dia as campanhas de evangelização caíram um bocado em Um aluno, desuso, não é? um aluno. Só se vem o filho do Billy Graham é que se faz uma campanha, mas... um dos alunos que foi dessa escola bíblica das Amoreiras Sim. foi o Nuno Fonseca. Sim. Andou connosco. Era ele e outros irmãos, não é? Mas o Nuno Fonseca foi lá que nós o conhecemos. Pois. Havia, Há sempre histórias... sim, pessoas que realmente na vida depois tornam-se mais ativos no ministério, não é? Aqui na igreja de Omeca, quem são os crentes mais antigos? Mais antigo é o José António. É o José António? José António, José António é da fundação mesmo da igreja. Sim. Portanto, tem mais 8 anos do que eu. E depois sou eu. Pois. Mais 8 Não, anos Não, há um outro tempo de também. igreja. Sim. O Vilhena, o Fonseca, que também já é ancião, Mas o Fonseca, pois, é dos mais antigos. estava, antes de nós, a gente conheceu já lá na igreja. E o João Manuel. O João Manuel não, o João Manuel acho que fez depois. Então, depois Pois sou é, eu. os filhos o do Zé Vilhena. Xavier, o Fonseca e eu. E o João Paulo, que é desde que nasceu. Sim. O João Paulo e o meu filho eram jovens da igreja, Mas o não é? João Paulo ainda é um jovem. O João Paulo está ativo, mas como dirigente Sim, na é igreja e fora da... fora da igreja. exatamente, fora da igreja. Pois. É exatamente, é o exemplo. É um fora de ser. É um menino, para mim é um menino Moço muito simples. querido.